Eu quero fazer um comentário que eu até tinha visto falado antes, né? Voltando um pouquinho antes, Douglas, pode ser? Pode, com certeza. Então, na verdade, você comentou da questão, né? Será que nós vamos ficar tocando harpa? O que será que nós vamos ficar fazendo? Vai ser chato. E aí eu estava pensando aqui, né? E uma palavra que, que fala, na Bíblia, eu não tive tempo de pesquisar aqui, mas fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então, aquilo é muito além, com certeza, de qualquer coisa que a gente possa imaginar, que é nossa, porque nós estamos limitados aqui com a nossa, nós somos erva, né? É, cresce, nasce, cresce, murcha, né? Uhum. Diante da eternidade de Deus. A gente fica preocupado aqui com o ontem, com o amanhã, né? Com o hoje, sendo que para Deus o ontem, o hoje e o amanhã estão numa única mão dele, porque na verdade ele não está sujeito ao nosso tempo, à nossa contagem de tempo, né? Então eu imagino que a gente não possa imaginar, não dá para imaginar, né? Aquilo que ele tem preparado, mas eu sei que é coisa muito além do que a gente possa sonhar, do que em relação ao que a gente pode fazer em relação ao galardão, aqui é o que é importante para Deus, né? Eu sempre me lembro do vinde benditos do meu Pai, né? Mas Senhor, quando que nós te demos água? Quando que nós te demos comida? Quando que aí Jesus fala assim: toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, eu acredito que aquilo que agrada a Deus é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas isso até confunde, porque tem muitas religiões e muitos que confundem, até que se misturam, né, com o cristianismo, e eles tentam misturam a questão das obras. Eles acham que são as obras que o justificam. E, na Uhum. verdade, não é. As obras, elas vêm porque nós somos justificados. Porque nós fomos justificados, fomos comprados com alto preço, quando a gente dá espaço para externar, para dar os frutos do Espírito Santo, esses frutos do Espírito fazem que a gente tenha as obras do galardão. É isso aí. E por isso que Paulo fala que a fé sem obras é morta, né? É isso aí. Excelente, Meu comentário é esse. excelente, Rogério. É isso aí, é isso aí. Esse versículo eu até separei ele aqui, eu ia usar ele um pouquinho mais para frente, mas você foi bem, bem cirúrgico aqui, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. É exatamente isso. Muito, muito bom, muito bom. Alguém mais Não, quer glória a Deus, comentar? né? Eu louvo o Senhor por isso, Douglas, porque essa confusão ela sempre vai existir, porque a carne sempre vai achar que ela é justa o suficiente para merecer alguma coisa de Deus, né? Esse é um grande problema de todos nós, né? Não importa o que eu faço, eu estou na igreja, eu vou lá nos cultos, eu já faço o meu sacrifício, eu já sou merecedor. É, esse é um grande problema, porque, na verdade, essa obra que Deus está contando é a obra que eu faço em Cristo, com Cristo e para Cristo. Essa é a obra que ele conta. Essa é a obra que vai receber galardão. A obra em que eu entendo ele, que eu adoro ele, que eu amo ele, que ele está em mim e que em mim ele opera essas obras. Também porque qual é a obra que o homem faz que agrada a Deus, né? É É verdade. interessante isso daí, né? Mas é uma realidade. Qual é a obra que o homem faz que agrada a Deus, né? Então, quando eu amo ele, quando eu respeito ele, como eu tenho ele como meu Senhor e Salvador, primeiro eu estou alegrando o coração dele. Louvado seja Deus. Quando eu declaro isso com um ato de justiça, o ato de justiça nada mais é do que declarar Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus, né? Então, esse ato de justiça que eu posso fazer em Cristo Jesus
não só declara o poder de Deus, a bênção de Deus, mas também, né, aquilo que merece o galardão, porque quem merece o galardão é o próprio Cristo, né? Não somos nós que merecemos galardão, mas aquilo que eu faço em Cristo tem valor no céu e tem galardão e também tem eternidade. E lembrando de algo que você comentou no começo, de que quem tem promessa não morre, né? A Uhum. promessa que é feita em Cristo Jesus de você viver um algo para Deus, né? De praticar essa justiça de Cristo, não vai morrer nunca. Isso você pode ter certeza absoluta. Essa não vai morrer nunca, né? E aí eu vou me lembrar dos homens da fé. Louvado seja Deus por isso, com certeza absoluta. Eles não viram nada, mas fazem parte dela até hoje. Então, esses atos em Deus, né? De fé que não só glorifica a Deus, mas que prova que eles não morrem. Não morrem mesmo. E tem mais, né? Jesus foi lá, inclusive, ligar eles no presente. Foi tirar eles do passado, né? E ligar eles em Cristo para que eles pudessem ter o mesmo galardão, né? Daqueles que creem em Cristo Jesus, de Cristo para frente. E essa obra é a obra de Deus, é a obra de Deus. A obra, ela não ficaria pela metade. Deus é perfeito, ele é perfeito. Quando eu lembro disso, eu vi porque ele é perfeito. O que que ele fez? Ele pegou o passado, os homens da fé, da promessa, que viveram nele, que creram nele, que atuaram como ele queria que atuasse, e ligou eles em Cristo Jesus para que eles fossem salvos, porque não há salvação fora de Cristo Jesus. Isso é bom demais, é só Deus, né, cara? É muito lindo. É muito lindo. É isso aí. Amém. É, nessa linha mesmo, a gente às vezes olha para algumas pessoas e fala assim, pô, olha aquela pessoa ali que tem um ministério grande, né? Alcança milhões e milhões de pessoas pela internet. E olha eu aqui, trabalhador, né? Tenho que trabalhar para sustentar minha casa, meus filhos, enfim. Tento com o meu esforço, com o meu trabalho, manter as crianças vivas, a casa organizada e de alguma coisa, de alguma forma viver, né? A gente olha e fala assim, mas eu nunca vou ser igual a essa pessoa, eu nunca vou conseguir ter um ministério tão grande, impactar tantas vidas, né? É, eu nunca vou ter histórias legais para contar quanto essas pessoas, né? E aí eu olho para minha vida e falo, minha vida é monótona, minha vida é mundana, mas mundana no sentido de estar comprometido com as tarefas diárias, né? E, e aí você fala assim, pô, são tarefas que nem meu marido vê, nem minha esposa vê, nem meu marido me valoriza, nem minha esposa me valoriza. Será que Deus me valoriza, né, fazendo essas coisas? E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele mede as coisas com outra régua, né? E a régua que ele mede é a palavra de Deus, né? E olha que interessante, porque ele diz que no reino dos céus, o grande é o que serve, o primeiro é o último e o maior é o que serve todos. Então, pode ser que nós estejamos hoje fazendo o que nós estamos fazendo, ou na frente de uma pia lavando louça, e isso é para a glória de Deus. E Deus está olhando para a motivação do nosso coração e vendo que aquilo que você faz diante dele é com todo o zelo, com todo o coração. A gente confunde muito, a gente tenta olhar para números e tentar balizar por números o que é importante e o que não é importante. Mas Deus não olha para números. O que ele pede para nós é fidelidade, né? Ele quer que a gente seja fiel com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E aí, ser de fiel no muito, né? Ser de fiel no pouco, no muito, enfim, é o que o Senhor nos pede, né? Então, é, imagina que o seu pouco é exatamente cuidar dos seus filhos, pouco é cuidar da sua casa, mas ele garante que nesse dia, no dia que ele vier, ele traz recompensas e ele vai nos recompensar pela nossa fidelidade. Então, Deus que nos vê em secreto, ele vai nos recompensar um dia publicamente. Mesmo que eu nunca tenha sido visto aqui pela internet, nunca tenha sido visto por milhões de pessoas, mas eu fui visto pelo Deus que vê todas as coisas. Ah,
Então, ele não pede de nós números, não pede de nós resultados, ele pede de nós humildade, ele pede de nós mansidão. Ele diz: aprenda de mim que sou manso e humilde, né? Esses são os parâmetros de grandeza de Jesus, né? Mansidão, humildade, fidelidade. Então, nós não estamos falando aqui de tarefa. Nós não estamos falando aqui de quantas pessoas foram impactadas. Nós estamos falando, se você fizer com mansidão, com humildade, com fidelidade aquilo que Deus te colocou para fazer, Ele está vendo. Por que que nós podemos ter essa certeza? Porque lá em Mateus 25, quando ele distribuiu ali os talentos, e as pessoas trazem ali o resultado depois de um tempo, ele não dá os parabéns porque a pessoa multiplicou o negócio. Ele fala assim: ó, servo bom e fiel. Então, a recompensa ela vem pela fidelidade. A recompensa vem em fazer seja o que Deus colocou na nossa mão para fazer com fidelidade. E aí, talvez a gente nunca seja visto por homens, nunca sejamos reconhecidos por homens, mas o Deus que nos vê em secreto, ele nos recompensará. Às vezes a gente olha também para as pessoas que fala, meu, vou vender tudo, vou lá para a África, vou cuidar das pessoas necessitadas, e você fala, cara, eu nunca vou ser um homem de Deus, eu nunca vou ser uma mulher de Deus que vai fazer isso. E aí a gente fala, putz, Jesus me avalia mal, né? Porque as tarefas que eu faço diária, cara, não são legais, né? Você acha que não é legal, mas faz com mansidão, faz com fidelidade, faz com humildade, é isso que importa. Então a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente só precisa ter a consciência que tudo que a gente faz para Deus, Deus que nos vê em secreto está vendo. Quando a gente faz as coisas buscando ser reconhecido pelos homens, o que nós vamos ganhar em troca é somente ser reconhecido pelos homens e ponto final, nada mais além disso. Vai chegar uma hora que você vai ser esquecido. Mas o Deus que nos vê em secreto, e aí é o que eu te falei, ô Rogério, o versículo ele está exatamente nessa parte, né? Deus que nos vê em secreto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam de todo o coração, de toda a força, alma e entendimento. Então, independente da tarefa, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos um Deus que nos recompensará quando ele vem para fazer justiça, ele nos recompensará, e, é, e eu queria que nós saíssemos daqui dessa noite com o coração voltado para aquilo que nós seremos para sempre, e que você entendesse que o que você vai ser para sempre será influenciado pelo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que é isso que é o mais importante aqui dessa noite, né? Então, o resultado nosso na eternidade vai ser o resultado do nosso sim hoje, do nosso amor voluntário diante de Deus hoje. Mesmo que as pessoas olhem e falem, meu, isso é pequeno, isso não é legal. Cara, não importa o que as pessoas dizem. Importa o que o nosso Pai está dizendo, né? O pastor tinha caído. Então, pensa o seguinte, ó, Jesus veio para ser o rei das nações. Ele morreu e ele não viu isso acontecer, mas isso vai acontecer. Davi teve ali promessas de que o seu herdeiro iria sentar no trono para sempre. Ele morreu, não viu isso acontecer. Mas quem disse que isso não vai acontecer? Moisés morreu sem acessar a terra. Abraão morreu sem ver as promessas. Mas todos eles estão aguardando o momento que as recompensas virão. E virão de forma plena. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi prometido, tudo isso vai acontecer.
As recompensas daqui da terra, recompensas de homens, ela acaba aqui. Ela é como a erva que ela está no campo de manhã, à tarde ela é lançada no fogo e depois ninguém mais lembra dela. Então esse é o fruto da recompensa dos homens. Mas nós estamos diante de um Deus que tem consciência, que observa cada detalhe, que observa tudo que nós estamos fazendo, olha as intenções do nosso coração, vê se aquilo tem mansidão, se tem humildade, se tem fidelidade, e esse Deus que está nos olhando e nos avaliando, né? Olha que interessante aqui ainda em Apocalipse, nós vamos ler aqui Apocalipse 20, eu vou ler o verso 12. Ele fala o seguinte, ó: Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E aí eu te pergunto, que livro é esse? O livro da vida? Aí continuando esse mesmo versículo, eu já vou falar, Gueda. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos Ah, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por que o Senhor falou livros aqui? O livro da vida é o que a gente mais conhece, né? É isso que a Guida falou. Mas quais seriam esses outros livros? Livro da vida, nosso nome, salvação, fé, graça, enfim. Nós já falamos um pouco disso aqui, né? Agora, o que mais o céu está anotando sobre nós? O que será que está sendo anotado além do livro da vida? as obras? As obras, é isso mesmo. O, e olha que interessante, porque assim, não vai começar a anotar no momento em que eu tiver um ministério. O que nós estamos fazendo hoje já está valendo. Então, assim, não vai ter um dia que fala, agora zerou o relógio, vai começar a ser registrado, né? Já está sendo anotado, né? Deus já está de olho. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está em busca dos fortes, Ele está em busca daqueles que têm um coração voltado para Ele. Mas olha, continuando aqui, olha que outra coisa interessante, ó. O livro dos céus, ele tem o livro dos nossos atos, né? Queria ser um pouquinho mais específico. Salmos 56:8 diz assim, ó: Registra as minhas aflições e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então, primeira coisa que eu queria falar para os irmãos que Deus está anotando e Deus está atento é para os nossos sofrimentos, é por nossas lágrimas. Então, o primeiro livro que tem no céu, desses livros aí, é o livro das lágrimas. Deus anota, Deus se compadece de cada uma das nossas dores. Não é um pai insensível que está olhando para a gente e está falando assim: para de frescura, menina, para de frescura, menina. Eu morri pregado na cruz, fui humilhado, enfim, sofri pra caramba, e você está aí chorando? Não, para com isso. Isso é frescura. Não, não, não. Ele leva em consideração nossas dores. E aí, vamos pensar o seguinte: se isso é anotado, por que isso é anotado? Se não com o objetivo de lá na frente voltar para nós como restituição. Porque não faz sentido manter o registro de algo que lá na frente não vai acontecer nada depois. Então, isso mostra que Deus, ele se importa com os nossos sentimentos. Ele anota cada detalhe da nossa existência, ele anota cada choro, cada dor,
está registrado no livro. Ele anota quando a gente chora em ombros errados, ou quando a gente chora em público, quando deveria chorar no secreto. Ele anota se a gente está esperando uma recompensa imediata de alguém, né? É, E ele recolhe cada uma das nossas lágrimas. Todas elas estão registradas no livro dele. A gente só precisa acreditar, a gente só precisa ter confiança plena nele. Confiança que nós temos um Deus, nós temos um Pai que se compadece, que se importa, e que um dia vai se vingar de tudo que você sentiu, né? Vai fazer justiça. Ele recompensa os que nós sentimos. Então a gente não está diante de um Deus insensível. Ele se importa com as nossas emoções, ele leva em consideração a nossa fragilidade, ele anota as nossas lágrimas. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, que tem um outro livro, o livro das finanças. Acho que os irmãos nunca ouviram falar disso, hein? Sim, Atos capítulo 10. A gente tem dificuldade de fazer, às vezes, nosso balanço financeiro. A gente tem dificuldade de fechar o mês ali com as nossas contas, mas Deus faz, né? Então, como nós gastamos o nosso dinheiro, importa para Deus. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E aí, isso diz muito, se o nosso coração está de fato voltado para Ele. Isso aqui, irmão, não estou querendo dizer que é o quanto de dinheiro você tem ou o quanto de dízimo você dá. Não é isso. É onde está o nosso tesouro, porque onde está o nosso tesouro vai estar o nosso coração. Então, ele olha para onde vai a nossa adoração, para onde vai o nosso dinheiro, a forma e a dinâmica de como nós o adoramos. Então, no céu, imagina que vai ter um extrato do nosso orçamento, né? E isso vai estar representado pelos atos do nosso coração. Então, lá em Atos 10, nós vamos ler aqui do 1 ao 4, diz assim, ó, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, Deus anota para onde vai as nossas ofertas, né? Eu não era dessa época aqui, eu não sei se o pastor era e o Rogério era. Antigamente nas igrejas tinha um quadro onde tinha o nome das pessoas e o quanto cada pessoa tinha doado ali. É da época de vocês ou não? Era um boletim ali para o tesoureiro da igreja avaliar. Peguei isso aí já, Douglas. Peguei uma parte disso já. Quase uma trombeta, né, para tocar ali na frente. Isso aí, mais ou menos isso. Agora, olha que interessante, irmãos. Para que tudo isso se Deus anota, né? É, Se Deus anota, por que que os homens precisam desse controle, né? Então, tudo isso é para a gente falar assim, meu, olha que Deus incrível, né? Olha que Deus maravilhoso, né? Então, ele tá olhando as intenções do nosso coração com algo que pega pra caramba, né? Que é a parte das finanças, né? É, Então, ele mantém esse registro, né? E esses livros serão abertos. Ah, Douglas, oi. Douglas, se permite só uma observação, né? É, Você falou, né, que Deus já tem o controle, na verdade, Deus tem o domínio. O tesoureiro, os homens, nós queremos controlar o que os outros fazem, mas a gente não sabe nem o que a gente faz. E, na verdade, muitas vezes a gente quer controlar a vida do irmão. E controle é típico de quem não tem domínio nenhum. Mas Deus é todo poderoso, ele tem o domínio.
E ele não se preocupa com o controle porque ele é onisciente também, né? Ele sabe tudo, né? Exatamente, exatamente. Muito melhor que o Banco Central, né? Muito melhor que a Receita aí, com o Leão, que quer pegar a gente na malha fina, enfim, essas coisas, né? Então, assim, Deus ele tem todos os detalhes da nossa vida, irmãos. Ele anota tudo, né? É, então, nada escapa dos seus olhos, né? Seja para o bem, seja para o mal, nada escapa dos seus olhos. Bom, eu queria só mostrar esses dois livros em especial para os irmãos, né? O livro das lágrimas e o livro da parte das finanças. É, o livro da vida nós já falamos aqui, que é o livro conectado à salvação. Então, o que fica é que Deus sim está nos observando, né? E nós podemos viver a nossa vida com plena confiança que nós somos filhos amados, que nós somos filhos aceitos, que Ele nos ama, né? E é um Deus que pode dar tudo aquilo que nós precisamos. E é esse Deus que vem para nos recompensar. Ahn, Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode dizer. Então, nós já falamos que Deus ele mede de forma diferente, né? Tá tudo relacionado à nossa fidelidade, à nossa mansidão, à nossa humildade, que ele vai distribuir essas recompensas. Se a gente for fiel, independente da tarefa, é isso que Deus considera. Que mais? E tudo isso é importante, então, porque nós vamos viver na eternidade, né? E pensa que é algo eterno, né? Não é algo que vai durar um período ou um curto espaço de tempo, né? Então, por isso que tudo isso é importante. Hum, Deixa eu ver aqui o que mais. Tá. É, Apocalipse 5, a palavra de Deus diz que os 24 anciões possuem coroas, né? E todos eles lançam essas coroas aos pés daquele que está sentado no trono, né? Então, eu imagino o seguinte: imagina você chegando no céu, esse lançar coroas é um sinal ali de reverência, um sinal de adoração, né? Imagina a gente chegar lá no céu e não ter nenhuma coroa para lançar, né? É, então, isso é muito importante, né? Hum, Lá em 2 Timóteo 4:8 diz assim, ó: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. O que esse versículo está dizendo, irmãos? Como que eu posso ganhar, então, uma, uma coroa? Então, o próprio versículo ele se explica aqui, né? Está relacionado a amor, está relacionado a uma ambição. Uma ambição de quê? Uma ambição pela sua vinda. Então, você quer ganhar uma coroa? Como que você ganha essa coroa? Amando a vinda dele. Como que eu não amo essa coroa? Como que eu não ganho essa coroa, na verdade? É negligenciando a vinda dele, né? O que nós estamos fazendo aqui, toda semana que nós estamos aqui reunidos, estudando a respeito da vinda dele, é um sinal que a gente não está negligenciando escatologia, não está negligenciando o fim dos tempos, né? É um sinal que nós amamos a vinda dele, que nós ansiamos pela vinda dele, e ele vai trazer essa coroa para nos dar, para todos que amarem o dia da vinda dele. Então, quanto custa essa coroa? Custa o amor por Jesus.
custa o desejo por Jesus, custa espalharmos essa mensagem, espalharmos esse clamor Maranata para todas as pessoas, colocando em prática, né, instruindo corretamente, ensinando as pessoas a darem importância para o que realmente importa, que é o reino de Deus, a sua justiça, ensinando a respeito do amor, pregando o verdadeiro evangelho. É dessa forma que nós vamos ganhar essa coroa. Imagina assim que essa coroa vai ser um sinal assim quando as pessoas olharem para você e vai falar assim, meu, esse cara de fato amou Jesus, né? Esse cara de fato ansiou pelo retorno dele, estava orando, estava proclamando, estava apressando a vida dele. Isso nós falamos na aula anterior, né? É, Jesus vai vir pelo clamor de uma igreja que clama Maranata. Então, imagina como tudo isso é maravilhoso, né? Então, isso, irmãos, só reflete quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Existem outras coroas, mas nós vamos falar a respeito dela quando a gente entrar no estudo detalhado. Mas eu acho que nesse estudo mais básico que nós estamos fazendo, era exatamente isso que o Senhor preparou para nós fazermos aqui nessa noite. Amém? Amém, Douglão. Glória a Deus. Fica bem claro pra gente, né? Tudo isso é importante. Me lembro também de algo que ficou registrado, que foi muito forte quando a igreja começou a trabalhar na terra, né? Por Cristo Jesus. É forte pra gente também lembrar de que tudo que é registrado na nossa vida começa em Cristo, né? Nós entregamos a vida para Cristo e aí tudo aí começa a ser mudado e transformado na nossa vida com Cristo Jesus e para a glória do Senhor e para a nossa vitória na terra. Mas Ananias e Safira, né, quando chegou diante do Senhor, o apóstolo Pedro falou bem claro para eles, né, tendo não era de vocês, né, se era de vocês, para que então negligenciar, ou para que pecar, né, para o Espírito Santo? Então, né, é uma negligência que nos leva também a refletir sobre nossa vida em relação a verba, em relação a ter as coisas, né? É nosso, mas ao mesmo tempo não é, porque foi dado por Deus, né? É do Senhor, né? E errar nisso também se torna uma grande negligência, né? É importante a gente lembrar dessas coisas mesmo, né? Então, glória a Deus por isso, é um estudo maravilhoso, tá nos dando uma visão diferente daquilo que Deus tem para nós e a gente acredito que a gente vai conseguir entender melhor todas essas coisas com certeza. Amém, glória a Deus. Alguém mais quer comentar algo? Senão a gente vai orar. Amém? Então nós vamos orar. Queria convidar os irmãos a estarem orando comigo, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Pai, por essa noite. Amém, meu Nós Pai. somos gratos a Obrigado, Ti por essa aula, por esse trabalho que Pai. o Senhor colocou diante de nós, nasceu primeiro no seu Aleluia. coração, ó Deus. E, Obrigado. e a cada dia nós vemos, ó Pai, o quão isso é importante, Sempre. porque o Senhor está sempre Glória a nos Deus. chamando, falando de amor, falando de entrega, Aleluia. falando de queimar mais de amor por Ti, ó Pai. Amém, Então, Senhor. o que eu te peço nessa noite para mim, para os meus irmãos que estão aqui, por aqueles que vão assistir esse curso depois no offline, Senhor, é que a gente possa verdadeiramente voltar o nosso coração para Ti, ó Pai, e que a gente Amém, dia a Pai. dia possa viver com essa expectativa, ó Pai, de Verdade, um Pai. dia ver o Senhor abrindo os céus, de um dia ver o Senhor Aleluia. voltando, Senhor, de um dia ver o Senhor trazendo essas recompensas, ó Pai. Nós não temos Amém. medo desse dia, mas nós queremos ver esse dia, ó Pai. Então, enche os nossos Aleluia. corações de amor, enche nossos Meu Deus, corações de Pai. interesse, Senhor, para que a gente possa, Senhor,
possuir tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Então, nos deixe Aleluia. viver, nos deixe enxergar essa preciosidade, ó Pai, que é te amar plenamente, ó Pai, te amar de Aleluia. todo o nosso coração, ó Pai, e que essas coisas, ó Pai, o Senhor esteja colocando em nosso coração, Pai, fazendo nós queimarmos e buscarmos por isso, ó Deus. Onde Sim, quer que seja. nós vamos, o que é que nós fizermos nessa terra, seja para glorificar, seja para louvar o teu nome, Senhor. Nós sabemos que nada passa despercebido aos teus olhos, Senhor. Então, Amém, papai. nos dá consciência, Senhor, de existirmos e de agirmos, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nos dá esse Aleluia. prazer, ó Pai, de um dia poder, ó Pai, te contemplar face a face e de poder, ó Amém. Pai, viver na eternidade ao seu lado, Deus. É isso que eu te Aleluia. peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ó, glória. Amém. Isso aí, irmãos. Uma ótima semana aí para todos. Deus abençoe. Daqui a pouquinho Amém. subo a aula lá no link e também compartilho com os irmãos o material. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, beijão para todos aí. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, Douglas, Todos. pastor, Gueda, Bem, Thiago, Vitória. grande abraço aí. Paz. Um abraço. Deus abençoe a todos.